Queridos, essa é a primeira vez que o bispo Damião vem na nossa igreja depois que ele foi reeleito bispo da 7ª região. Então, seu bispo, quero aqui desejar juntamente com a igreja um mandato muito abençoado e muito especial sobre a vida do Senhor. E juntamente com a igreja dizer da nossa satisfação de tê-lo como nosso bispo, nosso orientador, e na certeza de que muitas e maravilhosas coisas o Senhor tem para fazer através da sua vida. Seja muito bem-vindo à nossa igreja e que o Senhor continue dando ao Senhor essa graça, essa sabedoria que sempre está sobre o Senhor. Amém? Passa a palavra ao Senhor em nome de Jesus. Não tenha pressa, pode ficar tranquilo. Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela recepção. Que Deus abençoe os irmãos, esta amada igreja, o trabalho que vem desenvolvendo nesta comunidade. Meus amados, nos coloquemos em pé neste momento. No livro de Josué, no capítulo 3. Josué, no capítulo 3. Ao receber o convite para estar aqui, comecei a ler esses dois capítulos, 3 e 4 de Josué, eu gostaria de compartilhar para a nossa reflexão. Josué 3, a partir do versículo 1, diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Versos 14 em diante. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó.
Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Pai bondoso, te rendemos graças por esta reunião na tua presença. Louvamos-te pelos louvores que já foram entoados nesta casa, reconhecendo a tua soberania, o teu poder e a tua presença. Neste momento, queremos também manifestar a nossa gratidão pelo privilégio que temos de ter a tua palavra em nossas mãos. Sabemos o quanto ela é importante para as nossas vidas. Te exaltamos por essa leitura que tanto nos edifica. Peço-te que esta palavra venha fortalecer a fé e ajudar os teus filhos na caminhada cristã. Oramos a ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados. Meus irmãos, se puder permanecer com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de voltar a ler alguns versículos para embasar aquilo que nós vamos falar nesta noite. Quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, Deus o levou em direção à terra prometida. Foram 2 anos de caminhada no deserto, desde o Egito até as margens do Rio Jordão. Durante este tempo, Deus lhes deu a sua santa lei. O Senhor orientou o povo a adorá-lo e também deu-lhes regras importantes, básicas, para serem observadas. Quando o povo chegou às margens do Rio Jordão, eles deveriam simplesmente entrar e tomar posse da terra. Porém, a Bíblia nos informa que Israel simplesmente se recusou a entrar e possuir a terra. Eles desejaram voltar para o Egito, regressar àquela vida de escravos. E isto desagradou tremendamente a Deus, a ponto de Deus punir aquele povo. Deus puniu de uma forma severa, permitindo que todo aquele povo permanecesse vivendo ali no deserto, entre o Egito e Canaã, até que toda aquela geração morresse. Pensando nesse texto, eu fico a imaginar que nós, cada um de nós, aqui nesta noite, em algum momento da nossa vida, nós também enfrentamos algum Jordão. Nós temos as nossas dificuldades. Às vezes nos deparamos com certos obstáculos, problemas, que surgem na nossa vida querendo impedir a nossa caminhada cristã, fazendo com que nós não alcancemos o nosso objetivo maior, que é chegar na Canaã celestial. Mas analisando esse texto, nós percebemos que Deus havia dado regras importantes para que Israel guardasse, tanto que essas regras daria àquela nação
toda a condição necessária para viver uma vida vitoriosa e conquistar a terra prometida. E nós percebemos que essas regras, elas também são importantes para nós, os cristãos, nos dias de hoje. E observamos também que estas regras, elas dizem tanto a respeito da vida do povo. Antes de atravessar o Jordão, Deus deu regras para o povo observar quando atravessasse o Jordão e também regras para cumprirem após a passagem do Jordão. Quais foram essas regras? Vejamos as regras desses versículos 3 e 4, as regras que Deus estabeleceu para o seu povo antes de chegar ao Jordão. No versículo 3 diz assim: e ordenaram o povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança, quando vocês verem a arca da aliança, em outras palavras, Deus estava dizendo àquele povo: ponha os seus olhos na arca da aliança. É preciso que vocês não percam de vista a arca da aliança. Ela é importante para a vida de vocês. A arca da aliança, quando ela estava no Santo dos Santos, a glória de Deus vinha sobre ela e ela se tornava morada de Deus. A presença real de Deus era uma realidade. Tanto é que para Israel, para aquela nação, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca era, portanto, um instrumento importante na vida daquela nação. Quando eles olhavam para a arca, sabiam que eles tinham a direção de Deus na vida deles. Aquela arca, ela tinha como objetivo direcionar a vida daquele povo, dar uma diretriz por onde caminhar. Aquela arca também trazia para aquele povo a esperança de vitórias. Quantas batalhas que foram travadas, mas enquanto a arca estava presente na frente, a vitória era certa para aquele povo. Por isso eles não podiam de forma alguma perder de vistas aquela arca. A arca era uma espécie de paz e de tranquilidade para aquele povo, porque ela representava a presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Deixar de olhar para a arca significava ficar sem direção. Ficar num deserto sem direção é muito triste. Queridos, Cristo Jesus é tipificado pela arca. Jesus é a nossa arca, é a arca dos cristãos. O escritor aos Hebreus, ele diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus é de fato uma regra básica de Deus para a igreja atual. Precisamos focar sempre esta pessoa bendita. Quando nós olhamos para Jesus, nós não tropeçamos, nós não fracassamos. Quando olhamos para Jesus, nós temos um rumo certo, nós sabemos para onde nós estamos caminhando, nós temos paz no coração. Olhar para Jesus firmemente é não desviar os nossos olhos
não permitir que as coisas, às vezes fascinantes, que estão ao nosso redor, nos tire desta presença maravilhosa que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhar para Jesus deve ser o desejo também de cada um de nós. Olhar para a sua pureza, a sua simplicidade, olhar para a sua submissão e ver nele um estilo de vida para ser vivido. Então a primeira regra que Deus colocou diante do seu povo era olhar para a arca. Tinha que estar olhando constantemente. E a nós hoje, também a nossa arca Jesus é olhar para o Senhor Jesus. Se você olhar para Jesus, você será um vencedor. A segunda regra que nós vemos está também ainda no versículo 3. Veja aí no versículo 3. Diz: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os levitas, sacerdotes alegres, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Então a segunda regra que Deus havia estabelecido para o seu povo era seguir a arca da aliança. A arca da aliança tinha um momento em que ela era movimentada, era levada pelos sacerdotes, e no momento que os sacerdotes erguiam a arca do Senhor, o texto diz que o povo deveria deixar o seu lugar e ir atrás dela. Vejam bem, irmãos, não somente olhar para a arca, mas deveriam seguir a arca. Isto fala de compromisso. O versículo 3 é claro: partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Não somente olhar, mas seguir. E isso tem implicações profundas. Imagine mais de 2 milhões de pessoas assentadas, de repente percebem a arca se movimentando, e eles têm que largar a sua comodidade, têm que deixar a sua casa, os seus lugares onde estavam, e teriam que seguir aquela arca. Não queriam viver distante, longe, sem a arca. E quem conhece a história de Israel sabe, houve um momento em que aquela arca não esteve entre a nação de judeus, e como aquele povo sofreu. Mas aqui Deus está tendo este cuidado, exatamente de levar aquele povo a olhar e a seguir a arca, seguindo tinha direção, seguindo aquela arca, certamente eles estariam guardados. E se a arca tipifica Cristo, no Novo Testamento nós somos orientados a seguir o nosso Senhor Jesus. Fomos chamados, salvos, para seguir nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados, não é fácil seguir a Jesus, não é fácil, mas é um desafio que nós devemos encarar com alegria. Mesmo não sendo fácil, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer em vida, é tomar a decisão de tornar-se um seguidor de Jesus, é abrir mão de todas as coisas, e muitas vezes coisas que nos atrapalham, coisas que não nos permitem uma vida vitoriosa, feliz e de paz. Mas quando tomamos a decisão, eu quero seguir a Jesus, eu não quero perdê-lo de vistas, eu quero aprender dele, eu quero ver onde ele estiver, eu quero estar com ele, certamente esta será a decisão mais importante na nossa vida. Israel estava sendo orientado a exatamente isso, a assumir esse comprometimento de seguir a arca fielmente. E a nós, nos dias atuais, também precisamos ter este compromisso de seguir o nosso Senhor Jesus. Nós seguimos tantas coisas,
somos influenciados por tantas coisas nesta vida. Meus queridos, nada deve ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Ele é o modelo maior, é o exemplo para a igreja e para cada um de nós particularmente. A terceira regra que nós observamos ainda aqui nesse texto, pelo menos eu entendo que existe aqui, é honrar a presença de Deus. No versículo 4 diz: contudo haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, entre vós e a arca. Eu vejo aqui nesta expressão uma forma de honrar a presença de Deus naquele lugar. Honrar a presença de Deus. Nós honramos a Deus quando obedecemos às suas recomendações, os seus mandamentos, as suas ordenanças. E observe, irmãos, que o próprio Jesus, citando Isaías, ele diz: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então honrar a Deus é observar o que Ele diz, o que Ele manda, o que Ele determina. Israel tinha que observar os limites estabelecidos por Deus. Há coisas que Deus fala e nós precisamos simplesmente obedecer e sem questionamento. Veja, contudo haja distância de 2.000 côvados entre vós e a arca, aproximadamente 900 e poucos metros. As pessoas deveriam olhar para a arca, deveriam seguir a arca, mas não chegar muito perto dela. Por que não chegar muito perto? Interessante que nós observamos no versículo 4 a razão pela qual Deus está falando isso. E eu creio que uma das razões também, imagine 2 milhões de pessoas, uma arca nas costas de 4 pessoas, seria muito difícil para todo mundo ver a direção daquela arca. E se ela está numa distância de todas as pessoas, mais ou menos 1 quilômetro, mais ou menos, aí fica fácil para todo mundo ver. Ela não fica oculta no meio da população, mas uma distância capaz de todos enxergarem e ir na direção certa. Vocês já viram, por exemplo, uma marcha para Jesus, uma grande capital como São Paulo, com mais de 2 milhões de pessoas? Ali é fácil porque eles estabelecem as ruas por onde. Como Deus é cuidadoso, nos detalhes mais simples, mostra assim o seu cuidado para com o seu povo, criando situações para que ninguém fique desorientado, perdido, mas tenha uma direção segura. E é isso que Deus tem para nós também nos dias de hoje. Deus quer que todos nós possamos nos comportar de tal maneira que não venhamos nos perder, nos afastar, mas caminhar na direção precisa, vendo sempre o Senhor e seguindo, e tendo no nosso coração esta convicção da sua presença maravilhosa. Outra regra que foi estabelecida está no versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A arca representava a presença e também a santidade de Deus. Por isso deveria também haver uma certa distância. Cabia apenas aos levitas e sacerdotes se aproximarem para conduzir aquela arca. Mas todos os demais também teriam que passar pelo processo da santificação. E será, irmãos, que isso também não é uma realidade para nos dias de hoje? Devemos nos santificar, nos separar, nos afastar daquilo que
contamina, daquilo que mancha a santidade de Deus na nossa vida, para seguir ao Senhor. Porque o pecado, ele não somente estorva a nossa caminhada, mas nos afasta de Deus, nos distancia de Deus, e através da santificação, nós nos aproximamos e seguimos o nosso Senhor Jesus. Santidade não é um assunto de interesse da igreja dos nossos dias. Lamentavelmente, as pessoas não veem isso com bons olhos. Se fizermos uma reunião para a santidade com Deus, certamente não virá muita gente, não gosta deste assunto. Talvez seja por isso que nos nossos púlpitos não se pregue mais tanto sobre santidade, a necessidade de santidade. Mas nós não podemos esquecer, a Bíblia não mudou, e ela diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade deve ser o foco da vida cristã. Nós precisamos, irmãos, não é fácil, mas nós precisamos cada dia morrer para o Senhor, nos submeter à sua vontade e deixar que o Espírito de graça realmente venha sobre nós, que nos revele aquilo que não agrada a Deus, que nos dê força para abandonar, para que tenhamos uma vida livre desses embaraços e possamos correr com alegria a carreira que nos foi proposta, correr na presença maravilhosa do nosso Deus. Então essas foram as regras que Deus estabeleceu para o seu povo antes de chegar no Jordão. Eles teriam que observar isso, e certamente observando, Deus estaria no controle, abençoando aquele povo. Mas Deus também lhes deu regras a serem observadas por ocasião da passagem do Jordão. Na minha reflexão eu pude ver aqui duas coisas importantes. A primeira regra que eu entendo que Deus tenha dito para aquele povo é: não se impressione com o tamanho do desafio, não se impressione com o tamanho do problema, da luta que você venha enfrentar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o povo chegou às margens do Rio Jordão, o Rio Jordão tinha praticamente 1 quilômetro de largura. 1 quilômetro de largura. E foi exatamente num período em que o rio estava completamente cheio. Irmãos, não é fácil. Ponha-se no lugar daquele povo. Você está caminhando no deserto, certamente cansado, com sede, e de repente se depara com uma situação desta natureza. Você vê diante dos seus olhos um rio caudaloso, completamente cheio. E sabe quantas pessoas para atravessar aquele rio? Como já disse aqui, mais de 2 milhões de pessoas. E certamente muitas crianças, muitas pessoas idosas. O que fazer? Mas Deus, entendo eu, estava dizendo: não se impressione com o tamanho do desafio. Não fique preocupado. Aquele povo não tinha condições de construir uma ponte para atravessar. Não tinham tempo e muito menos material para fazer isso. Também eles não tinham barcos para fazer atravessar todas aquelas pessoas. E certamente a mente daquele povo começava a trabalhar o que fazer para sair desta situação. É comum ao homem olhar para o problema, para dificuldades, mas o nosso Deus, Ele vê e tem a solução. Deus tem a solução. O teu Deus tem a solução que você precisa.
O nosso Deus, Ele está conosco, Ele trabalha em situações que nós não entendemos. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus e é poderoso para agir no momento certo. Cabe a nós, irmãos, confiar nele. E a segunda regra que eu entendo que Deus tenha dito para aquele povo naquele momento é: confie no plano de Deus para a sua vida. Confie no plano de Deus. Olha o verso 10 do capítulo 3. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Que expressão linda, irmãos. O Deus vivo está no meio de vós. E se o Deus vivo está no nosso meio, basta. Não ficamos temerosos, não nos curvamos diante de situações adversas, porque o Deus vivo é poderoso para reverter toda e qualquer situação. E esse Deus vivo tinha um plano infalível para o seu povo naquela situação. Não era a construção de um grande barco, não era a construção de uma ponte. O nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus que realiza coisas grandes e tremendas até onde nós não percebemos. E Deus orienta aos sacerdotes. Os sacerdotes devem ir na frente levando a arca, bendita a arca, a presença de Deus. E quando os pés dos sacerdotes tocarem nas águas, Deus diz: eu vou secar o rio, meu povo passará até o chão. Aleluias, graças a Deus por isso. E nós sabemos, irmãos, que isto aconteceu porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Quando nós confiamos em Deus e estamos seguindo esse Jesus maravilhoso, seja qual for o caminho que Ele nos conduza, saiba que Ele está com você. Seja qual for o problema que você venha enfrentar, a vitória é certa. Deus não vai te deixar sozinho, Ele estará contigo. Cabe a nós, irmãos, deixar que Deus seja o Deus de nossas vidas e o Senhor das circunstâncias que nos cercam muitas vezes. Deixar nas mãos dEle é confiar nele. A Bíblia não diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Cabe a nós nisso. Não precisamos nos preocupar com o tamanho dos problemas, das dificuldades, dos desafios que apareçam diante de nós. Deus tem um plano especial para cada momento, nos fazer triunfar para a glória e louvor do seu maravilhoso nome. Outras regras que Deus estabeleceu para o seu povo, eu posso ver aqui também, no capítulo 4, Deus ordenou, orientou que o povo deveria construir 2 monumentos. Eu até ontem só achei um, mas hoje eu comecei a ver, achei outro. 2 monumentos, no capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9 diz assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Então levantou ali 12 pedras, e elas estão ali até o dia de hoje. E no versículo 19 e 20, eu não vou ler o texto todo, mas o texto diz que eles também levaram 12 pedras no meio do Jordão. E no versículo 19 e 20 diz: e subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, ao lado do oriente de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal.
Então eu observo aqui que Deus deu esta recomendação: levantar 2 monumentos. Um monumento estaria no meio do rio, coberto pelas águas. O outro monumento estaria lá no acampamento de Gilgal. Por que 2 monumentos? O primeiro monumento, no meio do Jordão, ninguém podia ver, mas Deus podia ver. Este monumento ali é o monumento à fé do povo. Ninguém pode ver a fé, mas ela está oculta aos olhos das pessoas, mas Deus vê a fé no nosso coração. Era uma demonstração de confiança em Deus, de seguir ao Senhor. Há coisas que realmente não são para os olhos de todos, mas é para louvor e glória do nome do nosso maravilhoso Deus. O segundo monumento, lá no acampamento, este monumento deveria ser visto por todos, porque era uma forma de lembrar às gerações futuras a fidelidade de Deus para com o seu povo. E aquelas 12 pedras juntas, formando aquele monumento, era uma representação da unidade nacional do povo de Deus. E através da união, aquele monumento estava mostrando o quanto Deus é poderoso para fazer. O que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele ainda pode fazer. E nesta noite, irmãos, muitos de nós aqui temos passado Jordãos na nossa vida. E eu pergunto: que monumentos nós estamos levantando para servir de testemunho às gerações futuras daquilo que Deus fez por nós em nossas vidas? Ou quem sabe você estar aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, enfrentando águas turbulentas na nossa vida, na sua vida, e você veio aqui nesta noite como uma esperança de ter uma solução para a sua vida. Eu quero que você saiba que Deus pode fazer você atravessar este momento difícil na sua vida. Seja qual for o problema, Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Ele pode quebrar todo o domínio das trevas e te levar em segurança para os seus braços. Cabe a você se render aos pés de Jesus e deixar que Ele seja Deus, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que te conduz de uma forma maravilhosa. Deus tem a direção segura que você precisa. Nesta noite, cabe a você tão somente dizer: eu quero realmente seguir esse Jesus. Eu quero guardar essas regras, assim como o povo do passado. Eu quero olhar para Jesus. Até hoje eu tenho olhado para tantas coisas, tantos lugares, tantos exemplos negativos, e por isso a minha vida não vai bem. Mas eu quero, a partir de hoje, olhar para Jesus. Eu não quero não somente olhar para Jesus, mas eu quero seguir a Jesus, a minha arca celestial. Eu quero honrar esse Deus, o seu sacrifício na cruz, aquilo que Ele fez por mim. Eu quero honrar. Eu quero ter uma vida santa na sua presença. Eu não quero ficar surpreso com problemas que surgem na minha vida, mas eu quero confiar inteiramente em Deus. Eu sei que Ele tem sempre uma solução para as situações que me cercam. E eu quero, sobretudo, construir um monumento para a sua glória e para o seu louvor. Eu quero que a minha vida seja um testemunho a todos daquilo que Cristo fez na minha vida. Você deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite?
receber a salvação que Ele conquistou na cruz e te tornar um filho de Deus, perdoado por Ele. Desejas fazer isso? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero Jesus como meu Salvador. Eu me entrego a Ele. Eu quero servi-lo e segui-lo por toda a minha vida. Alguém nesta noite deseja tomar essa decisão? Eu quero orar por você se você deseja. Senão, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Aleluia.